Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum, o MMC, e o máximo divisor comum, o MDC. Mas antes de falar deles, a gente precisa saber o que são os números primos. Os números primos são os números que só são divisíveis por um e ele mesmo. O que acontece? Não é que nenhum número seja divisível, mas a gente está falando números que o resto dê zero e o quociente não seja um número decimal. Então, a gente começa com 1. 1, ele não é um número primo porque a definição é 1 e ele mesmo, e é ele mesmo. O próximo número primo é o 2, que é divisível por 1 e por 2. O 3 também é um número primo, porque se a gente dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Então, é isso que eu falei, não pode dar um número quebrado, tem que ser um número inteiro. Então, por isso que a gente vai fazendo isso e vai ver que o 5 é um número primo porque ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 4. O 7, o 11, o 13, o 17, eles vão até o infinito. E aí, a gente precisa saber isso para poder fazer realmente um mínimo múltiplo comum, que vai ser muito, muito útil quando a gente estiver falando de fração, soma, subtração de frações. A estrutura vai ser essa, a gente vai colocar os números que a gente precisa colocar aqui, e aqui a gente vai colocando os números primos pelos quais a gente vai dividir. A gente começa com o primeiro número primo, que é o 2. Aí aqui a gente vai dividir todos os números que a gente tem pelo 2. Mas se esse número não for divisível pelo número primo que a gente está usando, a gente não faz nada com ele, só escreve embaixo. Que é o que vai acontecer aqui. A gente tem um 6 e vai descer o 45 igualzinho. O 6 ainda dá para dividir por 2 de novo. Então, a gente divide por 2 mais uma vez. E fica aqui com 3 e 45. Nenhum desses dois números são divisíveis por 2 mais. Então, a gente vai para o próximo número primo. Agora, dividindo isso daqui por 3, a gente vai ter 1 e 15. Bom, ainda dá para dividir o 15 por 3 de novo, né? Então, a gente continua. E aí, a gente fica com 1 e 5, que não é mais divisível por 3, então a gente vai dividir pelo próximo número primo, que é o próprio 5. E aí, com essa barrinha aqui, a gente vai colocar todos os números que a gente tem. 2, 2, 3 e 5. Todos os números que a gente colocou aqui, tantas vezes quanto a gente colocou aqui. E aí, a multiplicação de todos eles vai dar o nosso mínimo múltiplo comum, que nesse caso vai ser 180. Tá bom? Aqui em cima, só acaba quando a gente chega em 1. Aí a gente acabou, a gente terminou, tá bom? Aqui a gente começa a mesma coisa, divide por 2. Aí aqui a gente tem 4, 7, 11. Bom, daqui a gente já vai ver que vai sair um 7 e um 11, porque os dois são primos, né? Mas a gente continua aqui com 2, porque o 4 ainda é divisível por 2. E aí aqui a gente fica com 7, um 11. Aí aqui ainda dá para dividir mais uma vez por 2. Aí a gente fica com 1, 7 e 11. Aí a gente passa para o próximo número primo. O 3 não divide. O 5 não divide. A gente chega no 7. O 7 divide. Então fica 1 e 11. E aí o 11 também é número primo. Então, 11. E aí aqui a gente sabe que terminou, porque ficou 1, 1 e 1 para todos os números que a gente colocou. Então, nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser 2, vezes 2, vezes 2, vezes 7, vezes 11, que vai dar 616. Bom, agora a gente vai continuar com o máximo divisor comum, que pelo próprio nome é o máximo de vezes que a gente pode dividir uma coisa igualmente. Então, como se a gente estivesse tentando distribuir
alguma coisa para um grupo de pessoas, só que sem que alguém fique com uma coisa a mais. Aí a gente tem 3 métodos: o método da fatoração, da divisão, das divisões sucessivas e dos números primos em comum. A fatoração a gente vai ter depois uma aula específica só para isso, mas eu vou colocar esse método porque para quem preferir depois que souber fatoração direitinho, gostar mais desse, pode ser mais útil. A gente vai dividir pelos números primos igualzinho no MMC. Então aqui a gente vai ficar com dividindo por 2, que vai dar 10. Vai dividir por 2 de novo, que vai dar 5. E depois divide por 5. E aí finalmente a gente chega no 1. Então a gente vai ficar com 2 ao quadrado vezes 5. Certo? Aí depois a gente tem 2. A gente vai dividir o 12 pelo 2. Vamos ficar com 6. Vai dividir por 2 de novo. Vamos ficar com 3 e aí divide pelo 3. Então a gente vai ficar com 2 ao quadrado vezes 3. E a gente vai pegar o maior número que dividiu os 2 números que a gente tem. Nesse caso foi o 2 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Então o nosso máximo divisor comum vai ser o 2 ao quadrado, que é 4. Aí a gente passa para o método das divisões sucessivas. Aqui em cima a gente vai ter o quociente das divisões e aqui embaixo os restos. E aqui a gente vai colocar o número maior e o número menor que a gente quer saber o máximo divisor comum deles. Bom, a gente vai dividir 20 por 12. E aí a gente vai ter 1 de quociente e vai ter 8 como resto. Esse 8 vem para cá pro ladinho do 12. E ele é que vai ser o novo divisor. E o 12 vai ser o novo dividendo. Então, a gente vai dividir 12 por 8. E aí a gente vai ter 1 de novo. E aqui a gente vai ter 4, que é o nosso resto. E aí, esse 4 passa para cá pro ladinho. E aí a gente vai dividir 8 por 4, que dá 2. E aí o resto deu 0. Quando a gente chegar neste resto 0, o valor que ficou aqui é o nosso máximo divisor comum, tá bom? Que a gente viu que deu igual, tá? Aqui é um método parecido com o MMC, só não vai multiplicar aqui no final, tá bom? E vai fazer a mesma divisão, por 2, depois por 3 e 5. Aqui a gente vai ficar com 10, 6, 5, 3, 5, 1 e 1. Bom, aí a gente vê aqui quais números cujas linhas ele dividiu todos os números que a gente colocou aqui. Então aqui, esse 2 dividiu todo mundo, este 2 dividiu todo mundo, o 3 só dividiu o 3 e o 5 só dividiu o 5. Então este vai ser o nosso máximo divisor comum, que dá 4 de novo. Só para não ficar parecendo que são sempre os primeiros números, eu quis fazer esse exemplo aqui, que é do 18 e o 60. A gente vai dividir aqui por 2, e aí aqui vai ficar 9 e 30. A gente vai dividir por 2 mais uma vez. Aqui vai continuar 9 e aqui vem o 15. A gente vai dividir por 3, porque não dá mais para dividir por 2. Então, aqui fica 3 e aqui fica 5. A gente vai dividir mais uma vez por 3 e depois por 5. Bom, aí você vai pensar que não, são os primeiros números aqui. Não, são os números que conseguiram dividir todo mundo. Esse 2 conseguiu dividir todo mundo. Esse 2 não conseguiu dividir todo mundo, mas esse 3 conseguiu dividir todo mundo. Então, o nosso máximo divisor comum aqui vai ser 6, tá bom? Aí agora a gente vai fazer uma questãozinha do Enem. Ele diz que um gerente de cinema distribui gratuitamente para escolas
todo ano, e aí nesse ano ele vai distribuir 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna. E aí ele diz que cada escola só pode assistir um turno, ou seja, se a escola assistiu de noite, não assiste de dia e nem ao contrário. O número tem que ser igual para as escolas. Isso aqui já dá pra gente um indício de que é um MDC, como eu falei um pouquinho antes, quando a gente quer dividir as coisas, mas sem que alguém fique com mais, sabe? E aí ele diz isso, que não haverá sobra. São as alternativas. Bom, a gente vai fazer o nosso MDC de 400 e 320. Vamos dividir aqui por 2. Por 2 mais uma vez. 2 outra vez. 2 mais uma vez. Aqui a gente vai continuar dividindo por 2. O 25 não vai ser dividido mais por 2, então a gente já sabe que até aqui todo mundo vai multiplicar. E aí a gente pega aqui de novo, né? O 20 divide por 2 mais uma vez. Divide por 2 mais uma vez. Aí a gente fica aqui com 5 e 25. Eles não são divisíveis por 3, então a gente vai pular para o próximo, que é o 5. Então, 5, 5, e depois de novo por 5. E aí, a gente chegou aqui no final. Então, esse 2 aqui só dividiu esse 10. Então, ele não vai entrar para o nosso máximo divisor comum. Esse 2 é a mesma coisa. Mas esse 5 sim. Esse 5 vai entrar na nossa conta. Esse 5 aqui também não vai entrar. Então, a gente tem aqui 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Essa multiplicação aqui vai dar 80. Mas calma, calma, não é a letra E, tá bom? Porque o que acontece? Esse é o máximo de ingressos que a gente pode dar para cada escola. Esse é o máximo de ingressos, são 80 ingressos. Então a gente ainda não sabe, ele pergunta o número de escolas, não o número de ingressos. Então, a gente sabe que 400 dividido por 80 e 320 dividido por 80, com isso daqui a gente sabe que 400 ingressos dividido em 80 ingressos por escola, a gente tem 5 escolas. E 320 dividido por 80, aqui a gente tem 4 escolas. Que aí sim vai dar o nosso resultado, que são 9 escolas. É o total de escolas que a gente tem, que é a nossa letra C, tá bom? Gente, a nossa aula termina por aqui. Não esqueçam que vocês vão ter o resumo e uma lista de exercícios dessa aula. Não esqueçam de curtir as nossas redes, tá bom?